festa e por este motivo nós vamos aplaudi-lo. E dizer, seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos também a uma pessoa que se ela não tivesse vindo neste ambiente ficaria vazio e triste. Vamos aplaudir você, se você não estivesse aqui na festa também. E para dar início à cerimônia, vamos receber com palmas Mateus, trazendo a base do casamento, que é a Bíblia. E agora, o momento mais esperado. Convido agora, dando o primeiro lugar neste espaço, eles que completaram 30 anos de casados, bodas de pérolas. Vamos recebê-los o casal Pastor José Luiz e a Leonora Copa. Agradecemos em primeiro lugar, nosso bom Deus, maravilhoso Deus, por nos proporcionar esta unção de alegria, de renovo conjugal. E nós não temos palavras, irmãos, por gestos de agradecimento por este acontecimento tão importante nessa noite. E dando continuidade ao chamado dessa noite, queremos convidar agora eles que completaram 2 anos de casados. Boda de algodão, com nossas palmas vamos receber Carlos e Manuela.
E agora vamos receber eles que completaram também 2 anos, bodas de algodão. Com os aplausos, Jordan e Priscila. Venha aí eles, que completaram 8 anos de casados, bodas de barro. O nosso aplausos, Hugo e Lorena. Também completando 8 anos de casados, bodas de barro. Com nossos aplausos, Lucas e Juliana. Eles também, 8 anos de casados, bodas de barro. Vamos receber Liliana de Ferro. Vamos receber eles com 12 anos de casados, bodas de seda, com palmas, Wildon e Jeane. Eles que completaram 15 anos de casados. Bodas de sal. Com os nossos aplausos vamos receber José Carlos e Eugênia. Vamos receber eles que completaram 16 anos de casados, bodas de safira, com palmas, Everaldo e Denis Paula. Vem eles,
eles, com 22 anos de casados, bodas de louça, com nossos aplausos, Irene e Fernando. Bodas de louça. Convidamos com os nossos aplausos Jeremias e Cláudia. Continuando, chamamos eles que têm 32 anos de casados, bodas de Pio, com palmas, Helenice e Genivaldo. Lá vem eles, radiantes, com 33 anos de casados, bodas de Cristo. Vamos aplaudir Augusto e Edna. E agora, eles, com 36 anos de casados, bodas de cedro, com nossas palmas, Romildo e Joselina. E enfim, finalizando essa chamada de casais de novo conjugal, quero convidar eles, veteranos na Itália, com 50 anos de casados, boda de novo!
Jesus reina. Jesus reina. Jesus reina. Em todo o universo, Jesus. No céu e na terra, Jesus. Na vida de cada casal que renova a sua aliança nesta noite, Jesus. E para sempre reinará. Bendito seja o amor e bendito todos os seres que se amam. Graças. Graça, paz, amor e misericórdia os sejam multiplicados. O casamento é uma bênção. O casamento não é apenas uma expressão de amor. O casamento é uma expressão de coerência, de sabedoria, de reconhecimento de que o homem sozinho está em um estado incompleto. O Éden era completo. O Éden era um jardim de delícias. No Éden, o homem tinha imortalidade, beleza, paz, harmonia completa entre todos os reinos. Nada faltava no Éden. Tudo estava belo, tudo estava perfeito. Havia simetria, havia sinfonia, havia ordem, havia decência, havia paz. Mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só. A solidão não é e nunca foi a solução. Por isso, Deus instituiu o casamento. Não é uma instituição meramente humana. O casamento não é uma sociedade meramente humana. O casamento nasceu no coração de Deus. E Cristo um dia vai se casar com a igreja. Parabenizo vocês. Parabenizo vocês por reconhecerem de que casamento é alvo da graça divina. E eu quero deixar o capítulo mais rico do Novo Testamento acerca de amor. Porque se alguém me perguntar qual o ingrediente fundamental para fazer com que um homem permaneça lado a lado com a mulher por um ano, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 anos, resposta: o amor é a chave perfeita, gloriosa e divina que faz com que o casamento se perpetue e que se transforme em um Éden nesta existência aqui e agora. O Éden aqui e agora. E só o amor sustenta os casamentos. Só o amor sustenta as alianças. Por isso, a todos vocês, todos os casais dessa igreja, que o amor continue renovando a todos vocês. Nesta noite, diante de Cristo e diante da igreja de Cristo, vocês estão renovando a vossa aliança conjugal por causa do amor. Porque o amor renova todas as coisas. E essa renovação não para aqui. Essa renovação é crescente. Garanto que um casamento sustentado pelo amor, o amor será crescente. No próximo ano, o vosso amor será maior do que neste ano, graças a Jesus e a sua palavra, que é renovadora dos casamentos. Falando a respeito de amor, em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo disse as mais belas, as mais poéticas, as mais sábias, as mais eloquentes palavras já proferidas a respeito do amor. E Paulo disse assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Vocês podem repetir isso?
O amor nunca falha. O amor nunca falha. Então um casamento fundamentado na glória do amor é um casamento que não vai falhar. É um casamento que vai experimentar cada vez novos níveis de glória e de graça na face da terra. Dizem por aí fora que com o passar dos anos o amor diminui. Isso é uma verdade ou mito? Isso é um mito. Com o passar dos anos, 50 anos no caso do irmão José, tenho certeza que a sintonia, o amor é crescente, porque o amor é aperfeiçoado em Cristo Jesus. Quem anda na presença de Jesus, com certeza terá a presença do renovo vivo, porque Jesus é o renovo vivo. Jesus renova os lares. Jesus é restaurador das vidas. Jesus é restaurador das famílias, e Ele restaurou e tem restaurado os vossos lares. E vocês, com certeza, são felizes. Em uma sociedade caracterizada por múltiplos divórcios, vocês estão unidos, vocês estão fundamentados, vocês não querem se casar de novo a não ser com a mesma esposa. Esta é a minha terceira renovação. É a terceira vez em que eu estou aqui me casando com a mesma mulher. Pela terceira vez. E eu espero que casar com ela dezenas e dezenas de vezes até completar 50 anos, 70 anos, se Jesus não voltar. Porque eu acredito que o amor renova e sustenta o universo, a terra e os lares. Bendito seja o amor e benditos os seres que se amam. Esse amor que faz com que você suporte as lutas, as batalhas, as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais, porque somente o amor pode fazer com que duas criaturas diferentes, muitas vezes um homem tem um rosto completamente diferente do da esposa, manias, personalidade diferente dela. E o que é que faz com que esta união continue? Crescendo, brilhando cada vez mais, o amor ágape. Esse amor ágape, esse amor sobrenatural. O que sustenta, o que é que pode sustentar no casamento? Amor ágape sobrenatural. Se for um amor natural, o amor natural não é o verdadeiro amor. O amor ágape é o verdadeiro amor. É um amor extracircunstancial. O amor ágape é extracircunstancial. É um tipo de amor que dá uma força sobrenatural para o casal viver e enfrentar todas as dificuldades, e vencerão com glória, e vencerão e serão mais do que vencedores. É esse o tipo de amor que sustenta os casamentos. Que esse amor seja multiplicado na vida de vocês. É um tipo de amor que gera perdão. É um tipo de amor que gera tolerância. É um tipo de amor que não é um amor egocêntrico. É um tipo de amor cheio de virtudes. É um amor que expressa Deus. É um amor que expressa paciência. É um amor que expressa tolerância para continuar até Jesus voltar. Porque assim como Deus é eterno, o casamento deve ser eterno, porque Deus é eterno e o amor é eterno. Abençoado seja, que vocês prossigam cada vez mais, unidos pelos laços do amor, enfrentando todas as dificuldades, porque somente o verdadeiro amor habilita o casal para enfrentar todas as dificuldades. Amém? Abençoado seja. Graça crescente, graça multiplicada. Nada é mais importante nesse planeta Terra do que Jesus, a
família e a igreja. Vou repetir: nada é mais importante na face do planeta Terra do que Jesus. Jesus, a família e a igreja, porque a família, a igreja é constituída por famílias. A igreja é uma família e cada família deve ser uma igreja. Cristo abençoe vocês. Cristo renove o vosso amor. Renovou, está renovando e renovará cada vez mais. Parabéns a vocês. Parabéns a vocês. E a Cristo toda a glória. Cristo nos ouviu. Ele é o unificador dos casais. Fizeram uma estatística e descobriram, estatística, isso não é uma ideologia religiosa. Fizeram a seguinte estatística: quando o homem e quando a mulher são cristocêntricos, são respeitadores da palavra, quando o homem e a mulher colocam Jesus em primeiro lugar no seu coração, esse casamento continua e continua cada vez melhor. E aqui está a prova de pessoas que já estão há 50 anos, outros há 20, 30, 15, 31 no meu caso, e posso te dizer, eu sou feliz. Nós somos felizes. Nós somos felizes porque Jesus é o segredo da nossa felicidade conjugal. Diga isso. Segure na mão da sua amada noiva ou esposa e diga: Jesus é o segredo da nossa felicidade. Jesus é o segredo do nosso amor. Jesus é o nosso unificador. Amém. Agora dê um beijinho na mão dela. Depois você beija o rosto, etc. Parabéns. Deus abençoe vocês. Damos as boas-vindas a todos os familiares de vocês, amigos e amigas. Graça multiplicada. Igreja, todos vamos dizer para eles: graça multiplicada para todos esses casais. A graça do amor crescente, o amor crescente, reine e reinará cada vez mais na vida desses casais. Bendito seja o amor, bendito os seres que se amam. Amém. Eu te amo.